estudar Mariana Machado de Assis, mais um conto aqui do livro Várias Histórias. Este livro é dividido em 3 capítulos, né? Embora não seja um conto longo, ele tem 3 capítulos e esses capítulos eles não têm título, tá? Apenas, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Um conto narrado em terceira pessoa, mais um conto narrado em terceira pessoa aqui desse livro, que começa assim: "Que será feito de Mariana?", perguntou Evaristo a si mesmo no Largo da Carioca, ao despedir-se de um velho amigo que lhe fez lembrar aquela velha amiga. Era em 1890. Evaristo voltara da Europa, dias antes, após 18 anos de ausência. Tinha saído do Rio de Janeiro em 1872 e contava demorar-se até 1874 ou 1875, mas acabou ficando até 1890. Então observa aqui que as datas são importantes. As datas são importantes. Desta vez as datas são importantes. Então nós estamos ali, o conto está ali, eu não, nem você, o conto está ali em 1890, finalzinho ali do século 1890, mas ele ficou 18 anos na Europa, então ele saiu do Brasil em 1872, 18 anos se passaram, e ele já tem aquela pergunta lá no início: o que será feito de Mariana? Nós vamos pensar, opa, esse encontro com Mariana 18 anos depois. Por que ele resolve voltar para o Brasil? Porque lá em 1890, né, vai alguém perguntar para ele como que está o Brasil e ele não sabe. Né? Que o Brasil tinha acabado de se tornar ali uma república, né? Teve, o Machado chama no livro de revolução, observa a revolução, né? O golpe de 1889. Então, né, a monarquia é destituída do Brasil, né, e começa a república. E ele resolve vir para o Brasil. Só que antes de ele vir para o Brasil, ele tem um amigo, né, que vai ter uma peça estreando no teatro lá em Paris. E o amigo, né, o indaga: não, eu vou lá, já fiz as contas que eu volto e vejo a peça ainda, eu vou ver a peça ainda. Mas ele está lá andando, né, pelo Rio de Janeiro, agora já no Rio de Janeiro, e ele: que será feito de Mariana? Novamente vem essa dúvida: que será feito de Mariana? E ele: quantos anos tem Mariana agora? E aí ele chega, né, ele chega à conclusão que Mariana tem 48, né, que ela era 5 anos mais nova que ele. Então conclui-se que ele tem 53. Bela mulher, grande mulher, belos e grandes amores. Então ele ama aquela mulher, ou seja, ele está ali, né, voltou para o Brasil, opa, é uma voltinha ao passado, ele estou voltando ao passado, deixa eu dar uma olhada, né? E ele vai conversar com um amigo dele, né, e fala assim: né, perguntar sobre Mariana, o meu amigo tem visto a Mariana, mas também ela deve estar escandalhada. O amigo: homem, não, a última vez que a vi achei-a frescalhona. Frescalhona de fresca, né? Ainda está fresca, tá? Está bonita, não se lhe dá mais que 40 anos. Então, ou seja, Mariana ainda está, né, bonitona. E aí cresce aquele desejo dele de encontrar Mariana. Aí vem o capítulo 2. O capítulo 2 é quando ele se dirige até a casa de Mariana. Ele pega um tilbury. Pessoal, tilbury é um meio de transporte muito comum, tá, no Machado de Assis. Se você está lendo, já lê Machado de Assis há algum tempo e não sabe o que é um tilbury, você precisa saber o que é um tilbury. Tilbury era o Uber da época, né? As pessoas pegavam um tilbury para ir de um lugar a outro, uma espécie de charrete puxada por um cavalo, né, que tinha um cocheiro lá, e ele passava pelo Rio de Janeiro e levava as pessoas a outros lugares ali, tá? Era um meio de locomoção da época. Então, ele pega um tilbury, vai até a casa da Mariana, e ele chega na casa da Mariana, um criado, né, um empregado ali, entrega o cartão, o empregado vai lá falar com a dona da casa, né, uma coisa corriqueira, e ele fica ali na sala, e ele observa que os móveis, eu falei móveis, os móveis, os móveis eram os mesmos do tempo que ele, né, andava por ali, né, namorando a Mariana. Então, continuava tudo igual naquela casa. E aí ele olha um retrato da Mariana na parede, né? Mariana estava ali, trajada à moda de 1865, com seus lindos olhos redondos e namorados.
Depois, vagarosamente, Mariana desceu da tela e da moldura e veio sentar-se de frente de Evaristo. Então observa, é a imaginação dele. Ele começa a imaginar aquela Mariana do quadro, desce e vem falar com ele. Ele vê a mesma Mariana de 18 anos atrás. Ele está ali com a Mariana de 18 anos atrás. Aqui perceba, uma similaridade, algo muito parecido entre este conto e o conto anterior, o diplomático. Eu falei lá no diplomático, já adiantei, que aqui ia ter algo muito parecido, tá? Então, essa questão da imaginação. E aqui ele começa a imaginar, o Evaristo começa, lembra que o nome do personagem é Evaristo começa a imaginar, e ele começa a conversar, e ele fala do amor, ela fala do amor, ela pergunta por que ele demorou, ele fala que ele estava vindo, mas se atrasou, e eles, Aí ele fala dos ciúmes, mas você ama o seu marido? Não, eu não amo, eu amo você. Não, mas você o ama, não, mas eu amo você. Mais ou menos assim, tá? A conversa dos dois, tá? Até que ela confirma que só ama ele. E lá no finalzinho do capítulo, Evaristo inclinou-se, cravando nela os seus, e assim ficaram rosto a rosto, 1, 2, 3 horas, até que alguém veio acordá-los. Ou seja, acordar daquele sonho, que ele estava ali 3 horas com ela, encantado com aquilo, aquele momento maravilhoso. Faz favor de entrar. Assim termina o capítulo 2 e começa o terceiro capítulo. Quem que está chamando é o empregado, o criado da casa, que tinha entregado lá o cartão, e ele, vai. E aí ele até fala, o narrador fala, Mariana recolheu-se à tela que pendia da parede, seja a Mariana da imaginação volta para a tela da parede, volta para o retrato, e ele vai se encontrar com a Mariana. E aí vai contar um pouquinho, do que foi, o narrador fala que a Mariana até tentou morrer, chegou a ingerir veneno para se matar quando ele vai embora, mas a Mariana tinha um pretendente lá chamado Xavier. Essa história fica meio nebulosa ali, mas dá a entender que há, algo ali que o Machado trabalha muito bem, esse trio amoroso de vários contos, Machado, desde o primeiro conto desse livro da Cartomante tem isso, vários contos tem isso, aqui tem isso também, esse trio amoroso que acontece aqui novamente. E ele vai chegando e lá no quarto está o doente, o Xavier, o marido da Mariana. E ele fala, que sente por não poder falar com o marido dela. Olha, desculpa, falar com o marido. A mulher fala, não, na outra ocasião você fala, agora ele tem que ter repouso aqui. E ele fica, um pouco incomodado, porque a Mariana olha para ele como se nem o conhecesse, Olha para ele com um certo desdém ali. E aquilo o incomoda bastante. O Xavier morre uma semana depois, ele, num dia que ele está lá na casa, a Mariana morre, ele vê, a morte, o pessoal está todo ali, a Mariana novamente, não dá trela para ele, não dá bola para ele, tá? E aí e ele vai até no enterro, ele fala que ele não entende por que ele foi no enterro. E chega lá no enterro, ele comenta com um parente, vê-se que se amaram muito, concluiu. Aí o parente fala para ele, muito, casaram-se por paixão. Não assisti ao casamento porque só cheguei ao Rio de Janeiro muitos anos depois, em 1874. Então observa, fala, muitos anos depois, em 1874. Ele saiu do Rio em 72. Como assim amaram-se de muitos anos? Estranho, Então, aqui dá a entender que eles já tinham um relacionamento anterior. Achei-os, porém, tão unidos como se fossem noivos, e assisti até agora a vida de ambos, viviam um para o outro. Não sei se ela ficará muito neste mundo, ou seja, ela vai morrer de tristeza. Ela não vai sequer ao enterro, ela não consegue ir ao enterro. Ela era apaixonada realmente pelo marido. E ele ainda tenta mais uma vez, depois de tudo isso, ele vai novamente na casa da Mariana, a Mariana não está. Ele sai da casa da Mariana e ele está na igreja lá, a igreja do Espírito Santo, se eu não me engano. E ele vê uma senhora de luto, ele olha e é a Mariana. A Mariana vinha, caminhando, e quando ela passou pela carruagem dele, ela olhou, mas fez de conta que não conhecia. E continuou andando. Ele cumprimentou e ela nem deu bola. E ainda ele pensa descer da carruagem, bom, mas ela não dá bola mesmo.
3 vezes sincera, concluiu, passados alguns minutos de reflexão, ou seja, 3 vezes que ela o ignora. Então, né, ignorado. Muito legal isso aqui, hein, gente? Muito legal, muito legal. Antes de um mês estava em Paris. Não esquecera a comédia do amigo. Então, lembra que ele prometeu que iria ver a comédia do amigo? Então, antes de um mês, né, no Brasil, ele já estava em Paris. A cuja primeira representação no Odeon ficara de assistir. Correu a saber dela, tinha caído redondamente. Então, a peça do amigo não tinha ficado em cartaz, já tinha caído. E conclui com essa frase maravilhosa. Coisas de teatro, disse Evaristo ao autor, para consolá-lo. Há peças que caem, há outras que ficam no repertório. Então aqui tem uma comparação com o amor, né? Com a história deles. Há peças que caem, há outras que ficam no repertório. Aqui nenhuma ficou no repertório, né? O amor, né? O relacionamento dele com a Mariana acabou e a peça do amigo também caiu. Então é um conto bastante interessante. Tá? Espero realmente que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!